Olá, boa noite. Às vésperas da comemoração pelo bicentenário da independência do Brasil na Bahia, o Globo Repórter embarca para cidades que foram palco das batalhas pela libertação. Foi em meio a belas paisagens que os brasileiros de fato expulsaram os portugueses em 2 de julho de 1823. Quase um ano depois do grito de independência de Dom Pedro às margens do Ipiranga. E nós vamos contar essa história num cenário de beleza natural preservada e águas cristalinas, como a Baía do Iguape, área de proteção ambiental onde vivem mais de 100 golfinhos. A maré baixa revela lugares paradisíacos que serviram de defesa natural contra os portugueses. As heroínas que entraram na luta e ajudaram a escrever as primeiras páginas do Brasil como nação. Vamos percorrer juntos os caminhos da liberdade. O Globo Repórter de hoje é uma coprodução com a TV Bahia, afiliada da Globo no estado. A história que vamos contar não é a do Grito do Ipiranga, não é a do 7 de setembro de 1822. É sobre o 2 de julho de 1823, quase um ano depois, quando de fato foram expulsos os colonizadores portugueses da Bahia. A luta pela liberdade começou antes de Dom Pedro proclamar independência ou morte. A chama da liberdade levou os nossos antepassados, brancos, pretos e indígenas, a questionarem o poder de Portugal sobre o Brasil. Eles lutaram e venceram a guerra. Assim, nascia o Brasil dos brasileiros. A ilha de Itaparica, na Bahia, era um lugar estratégico entre o Porto de Salvador e o interior do Brasil. No século XIX, as mercadorias saíam do interior. Embarcadas em Cachoeira, percorriam o rio Paraguaçu, entravam na Baía de Todos os Santos e chegavam ao Porto Baiano. De lá, saíam todas as nossas riquezas, direto para o reino da coroa portuguesa, do outro lado do Atlântico. 200 anos depois, Itaparica ainda tem águas transparentes. E a natureza também ajudou na luta. Quando a maré secava, os portugueses abandonavam seus navios e seguiam em barcos menores. Os nativos, conhecedores de cada recife de corais, de cada espécie de peixe e de cada ouriço do mar, usavam a natureza a seu favor para criar estratégias de defesa. É na maré baixa que a gente consegue perceber que essa fortificação natural de defesa é um paraíso de águas cristalinas e banho tranquilo. Segundo os biólogos, essa área aqui guarda cerca de 2.000 espécies. Nem parece que houve sangue e luta para que a Bahia se libertasse e mandasse o colonizador de volta para casa. A gente pode dizer que uma das batalhas mais sangrentas na guerra pela independência se deu nesse trecho aqui de areia? Nesse trecho da Bahia? Sim, nós estamos aqui talvez no palco da batalha, do confronto bélico mais importante que aconteceu em todo o território nacional. O resultado dessa batalha acabou sendo divulgado nos jornais no Rio de Janeiro, em Londres e em Portugal e até mesmo na Holanda, onde os portugueses eram apresentados ali como um grande vexame para militares, oficiais de marinha que perderam contra uma população de uma ilha no recôncavo baiano. Os soldados que estão nos registros históricos da luta contra os colonizadores eram militares ou comerciantes favoráveis à expulsão dos portugueses. O nome de Maria Filipa não aparece nesses registros. Mulher negra, forte, que enfrentou os portugueses na ilha, foi inspiração para que outras mulheres entrassem na luta. Durante muito tempo, ela foi considerada uma invenção popular. Foi Felipe, estudando profundamente os arquivos da história nacional, quem conseguiu confirmar a existência desta guerreira do povo. Ele é um autodidata apaixonado pela ilha onde nasceu.
Há muitas dúvidas ainda sobre a existência dela, mas você fez pesquisas que comprovam a existência? No Arquivo Público da Bahia tem um documento depositado lá que é um processo judicial, onde uma mulher negra da ilha de Itaparica aparece 12 anos depois da Guerra da Independência defendendo os seus direitos na justiça, né? Mobilizando a sociedade itaparicana, né? Juízes, promotores, procuradores para defendê-la num caso onde um homem teria agredido a sua filha e ela prontamente agrediu esse homem. Esse é só um dos registros que a gente já encontrou sobre ela, outros registros de batismo, mas o que é que fica claro é que existem sim documentos sobre Maria Filipa, faltou um pouco mais de interesse em buscá-los, em tratar historiograficamente essa personagem popular tão importante para a memória aqui de Itaparica. Sou Maria Filipa, nativa de Itaparica. Inspiração principalmente para a professora Ana Cláudia, que interpreta a personagem de Maria Filipa nas comemorações da independência. Heroína. Vejo Maria Filipa representando todas as Marias de Itaparica, todas as marisqueiras, todas as mães. E amo fazer esse personagem. A guerra pela independência mostrou a coragem do povo baiano. Foi um grito de liberdade em meio às injustiças da coroa portuguesa. Hoje, a ilha vive do turismo e da história, com o seu casario que atravessa gerações e cercada por um lindo mar azul. Em frente à histórica cidade de Itaparica, um tesouro que só é revelado quando a maré está baixa. É a Coroa do Limo, este enorme banco de areia que surge na Baía de Todos os Santos. Da ilha retiram do mar e da terra o seu sustento. São peixes e frutas que existem em abundância. A ilha de Itaparica ela é muito rica, né? Pois apresenta para a gente, né, uma extensão de mar muito grande. Não só mar, né? A manga da ilha é muito saborosa, a manga da ilha é muito rica. Você usa a manga aqui da ilha, na muqueca. Uma muqueca, né, de polvo com camarão e, lógico, com a manga, né? Com esses ingredientes fresquinhos e com manga. Olha aqui, ó. Quantidade de manga, que delícia. Vamos ver aqui. Perfeição. E neste mar de águas calmas da ilha, dá até para pedalar de bicicleta aquática. Que sensação gostosa! Que delícia! É sensação de liberdade. Existe no O sol brilha lá fora, Felipe se debruça em suas pesquisas para mudar a história contada nas escolas. Ele só tem 30 anos e já é respeitado por pesquisadores, historiadores e professores. É muito importante a gente conseguir imaginar do que se trata essa batalha, né? Os portugueses estavam em Salvador, sitiados, passando fome, e necessitavam acessar as rotas de comércio marítimo do recôncavo baiano. Sem Itaparica, eles não fariam isso. O que eles não contavam é que encontrariam aqui uma população resignada em defender o seu território. Distribuído nessas trincheiras ao longo dessa praia, até Amoreiras, os itaparicanos protagonizaram um episódio fantástico de defesa, primeiro do seu território, né, do lugar onde eles nasceram, onde estavam enterrados os seus mortos, mas também, por consequência, da Bahia e do Brasil. Depois do dia 7 de setembro de 1822, pouca coisa tinha mudado por aqui. Continuávamos ligados à coroa portuguesa. A necessidade de independência, de não ser colônia de um outro país, de mudar as condições das pessoas nascidas aqui, tudo isso era um desejo comum a todos. O confronto fez com que começasse a faltar comida em Salvador, o que levou muita gente a se refugiar no recôncavo baiano.
Chegamos a Cachoeira, cidade que organizou a resistência ainda antes do famoso Grito do Ipiranga. Era para cá que vinham os que fugiam de Salvador em busca de liberdade. À beira do Rio Paraguaçu, o principal afluente da Baía de Todos os Santos. Foi porto de escoamento de produtos e palco do primeiro confronto entre brasileiros e portugueses. Ligada por uma ponte de ferro à sua vizinha São Félix, cidade que foi parceira na luta. O que aconteceu nessa praça aqui? Bom, aqui nessa praça, que fica diante da Casa da Câmara e Cadeia, aconteceu um ato de aclamação de Dom Pedro como defensor perpétuo do Brasil, né? Isso ainda em junho de 22, portanto antes do 7 de setembro. Dom Pedro era filho de Dom João VI, rei do Reino Unido de Portugal, do Brasil e Algarves. O que o povo pedia era que o filho assumisse o lugar do pai e formasse um governo de brasileiros. E a partir das comemorações pela aclamação, houve uma batalha entre portugueses e baianos. Os baianos saíram vencedores no 25 de junho de 1822. Então esse é um dia marcante na história da cidade de Cachoeira. Sim, muito importante porque marca o começo da Guerra de Independência na Bahia. As duas cidades são emolduradas por cenários da independência. Igrejas, conventos e agora a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que atrai estudantes para este cenário histórico. Nós temos hoje, só em Cachoeira, 11 cursos de graduação, 5 mestrados e a expectativa de abertura de doutorados muito em breve. E essas pessoas antes tinham que se deslocar das cidades aqui vizinhas para outros polos universitários. As águas da Baía do Iguape também apontam para o futuro, com a preservação dos mangues e das culturas ancestrais. Uma baía dentro da Baía de Todos os Santos, uma reserva extrativista, um berçário da vida marinha, joia do recôncavo baiano que produz saúde para os seus habitantes. A Baía do Iguape sustenta uma população que vive ao redor. Aqui uma das principais fontes para ter proteínas vem dos mangues. A água salobra, pela proximidade do mar, carrega nutrientes que são essenciais para a vida. Entre eles, o cálcio, o magnésio e o potássio. No entorno da Baía, ruínas e armas de um tempo de luta. São mais de 5.000 famílias que vivem na reserva. Nas comunidades quilombolas estão os moradores mais antigos da região, como o seu Sumido, líder de uma delas. Ele usa 2 relógios para nunca perder a hora, nem de chegar e nem de partir. Mas daqui da reserva extrativista do Iguape, ele não sai mais. E aqui é o céu. Aqui é o pai, é a mãe, é a avó, é a tia, é o avô, é o bisavô. Aqui tudo para nós é isso aqui. O que você está vendo aí? Por quê? É daí que nós tiramos o sustento aí. É daí, é do manguezal, como eu disse, é da roça. Uma reserva que continua saudável e com vida marinha em constante reprodução. A gestora da reserva extrativista, Rafaela, diz que as famílias que moram aqui contribuem para as boas condições ambientais. A gente considera, inclusive, que o estado de conservação aqui desse território, ele é uma consequência das formas de saber, de viver e de fazer dessas famílias que colaboram com a conservação e que têm uma relação extremamente respeitosa com a natureza, com os recursos naturais que eles dependem para a sua sobrevivência. São mais de 100 golfinhos que circulam nas águas da Baía. Esses mamíferos procuram águas limpas e encontraram na Baía do Iguape um lugar seguro para viver. Os povos guerreiros aqui da Baía do Iguape vieram para cá para lutar pela liberdade. Hoje a luta é pela preservação? Eu acho que eles lutam ainda pela liberdade e a preservação do ambiente é uma forma de lutar pela liberdade. Eles continuam lutando por suas terras, né, pelo reconhecimento e titulação de suas terras quilombolas
e eles lutam contra determinados impactos ambientais que ainda sofrem. Ter o ambiente, ter o recurso pesqueiro para pescar, para mariscar, para o caranguejo para pegar, para vender, para comer, é uma forma de garantir a sua liberdade. Eu sou caranguejeiro, eu vou pro mar. No próximo bloco, a tradição das mulheres de Salbara, que inventaram um jeito surpreendente e assustador de afastar os colonizadores. E as cores e sabores do recôncavo, que vem transformando a economia da região. É já já. Toda cidade à beira da Baía de Todos os Santos teve o seu lugar na vitória pela liberdade. Salbara é uma delas, com mar e coqueiros, um paraíso em frente a Salvador. Uma das belezas é o encontro do rio Paraguaçu com o mar. Hoje e sempre, água salgada e água doce se misturam. Só a guerra impôs limites de quem podia subir o rio ou entrar pela Baía de Todos os Santos. E nessa luta pela independência, Salbara foi resistência. Mas o que levou essas mulheres salbarenses a se cobrirem de branco e saírem pelas ruas da cidade? Enquanto os homens estavam na batalha, essas mulheres, durante a madrugada, elas levavam alimentos, armas e tudo aquilo que eles estavam precisando. Conhecidas como caretas do Mingau, elas têm participação direta na luta pela independência. Elas se camuflavam, né, de almas penadas. E essa questão da alma penada é que amedrontava os portugueses. Imagine uma região como Salbara até Bom Jesus, mata de noite, elas com aquele gemido, olha o mingau, olha o mingau, olha o mingau, eles iam ter medo. Para Bel, outro salbarense estudioso dessa história ainda pouco conhecida dos brasileiros, a roupa branca e o rosto escondido faziam parte da comemoração pela vitória. E aí, após o triunfo sobre os lusitanos, aqui ficou na memória o ato de celebrar pela madrugada aqui na rua da nossa comunidade. As mulheres de Salbara também foram resistência na guerra pela liberdade. Uma tradição que se mantém viva até os dias de hoje. Todo ano, na madrugada do dia 2 de julho, elas saem pelas ruas mantendo a tradição de assustar e distribuindo mingau. E isso nós fazemos com muito amor por nossa terra, por nossa Salbara. Para Vanessa, o mais importante é preservar a memória. Esse movimento marca a existência de Salbara e dos salbarenses na história do Brasil, da participação dessas mulheres, que foi de extrema eficiência e de significado importante para Salbara e para a independência da Bahia. Essa fazenda, na cidade vizinha de São Francisco do Conde, pertenceu a um barão do açúcar que ajudou a financiar a luta contra os portugueses. O Joaquim Inácio, ele queimou grande parte da sua fortuna confeccionando canhões, confeccionando armamento para poder nos livrar da dependência de Portugal. A fazenda também serviu como hospital durante a guerra. Hoje, ajuda a região a crescer outra vez. Os novos investimentos na área do recôncavo estão trazendo equilíbrio entre o turismo histórico e a sustentabilidade. É o caso da fazenda Engenho d'Água. Aqui foi feita uma grande restauração para contar a história dos moradores que participaram da guerra pela independência. E o desafio do presente é viabilizar a terra para trazer mais fartura para toda a região. Mário Augusto comprou a fazenda em ruínas e investiu na plantação de cacau. O solo fértil e o clima ajudam na produção dos frutos. Eu acho que talvez a fazenda Engenho d'Água seja uma coisa única a nível nacional de se chegar a 100 arrobas de cacau por hectare sem utilizar 1 grama de adubo.
São vários tipos de cacau cultivados na fazenda. Esse é o preferido de qualquer pessoa que vá degustar que delícia. Uma boa polpa de cacau. Tanto para quem vai gostar da polpa, quanto para a indústria de chocolate. Do fruto também. Ele se diferencia de todos os outros. Ele é mais cacau. docinho. Muito mais doce, muito mais doce. Realmente é o manjar dos deuses aqui, ó. A casa recebe visitantes do mundo todo. A igreja é uma das poucas, com 8 lados, que ainda resistem no Brasil. Mário encara a restauração da fazenda como uma missão para preservar a história deste lugar. Como se visitar, se falar na importância econômica do Recôncavo Baiano, que já foi a região mais importante do Brasil na época açucareira, e não ter uma edificação histórica representativa. Seguindo pelo Rio Paraguaçu com Vlamir Albuquerque, professora da Universidade Federal da Bahia, ouvimos outras histórias sobre os engenhos de açúcar. Esse casario em ruínas, que está à margem do Paraguaçu, recebia, tanto servia para receber os escravizados, que ia ser a principal mão de obra da produção de cana-de-açúcar e garantir a riqueza do Brasil no período colonial e também em grande parte do Império, como também era daqui que saía grande parte da produção do açúcar para ser vendida tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Então, ele é muito significativo porque marca também a história dessas populações escravizadas no Brasil. Na época da independência, na década de 1820, uma população que ainda era majoritariamente africana. Os negros continuam sendo maioria no Recôncavo. Um ano depois da abolição da escravidão, passaram a celebrar por terem sobrevivido à libertação. Pelo agradecimento à resistência após a libertação, de um escravo ter sido, entre aspas, liberto e jogado lá para os leões comer, Como é que a pessoa é libertado e não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que beber, não tem uma terra para plantar, não tem do que sobreviver, então ele foi solto para ser morto. E é com orgulho e satisfação que eles comemoram a data. A festa do Bembé do Mercado é uma tradição em Santo Amaro. É quando a gente pode chegar lá na rua, no mercado, no largo, e cantar, dançar, sem ser parado por ninguém. Nós temos esse direito. Nos terreiros, que são muitos em Santo Amaro, os praticantes do candomblé se reúnem para preparar a comemoração. Santo Amaro é também o berço do samba de roda, que eles ensaiam nos quintais. Dos quintais para a maior celebração do candomblé ao ar livre. O samba de roda ganha corpo na festa do Bembé do Mercado. Tem ainda capoeira e oferenda para Iemanjá e Oxum. Uma cidade que tem muito o que comemorar. Aqui foram escritas as primeiras palavras por um Brasil independente. Foi na cidade de Santo Amaro que a primeira página da independência da Bahia começou a ser escrita. A ata de vereação foi o estopim da guerra contra a coroa portuguesa. Os santo-amarenses desejavam, entre outras coisas, um Tribunal Superior de Justiça, uma junta de governo eleita pelo povo, livre comércio, tolerância religiosa. Queriam Dom Pedro I como príncipe regente, seguindo as regras de uma Constituição liberal. Nesta casa, no centro de Santo Amaro, foi criada uma família de mestres da palavra, escrita e cantada.
Estamos na casa de Dona Canô, mãe de Caetano, de Betânia e da poeta Mabel Veloso. Dona Canô, que viveu até os 105 anos, ensinou a família a valorizar as festas populares. Nós aprendemos desde pequenos que o bembé do mercado era uma coisa importante, que o 2 de julho era uma coisa importante, que a festa dos caboclos era uma coisa importante. Então, tudo isso armazenou dentro da gente uma vida muito mais bonita. Uma casa onde se valorizava também a liberdade. E nós podíamos falar, podíamos perguntar, podíamos dialogar, né? E a vida era isso, sempre muito franca, uma vida franca. A Santo Amaro, da família Veloso, encheu o Brasil de poesia. E o recôncavo continua em movimento. Já surgem outras palavras. Deve ter chegado à mão do velho, ainda moço, uma muda de planta, generosa no sombreio, natureza sibilante, uma amendoeira. Deisiane é a voz e a palavra do recôncavo de hoje. Ela mora numa área rural de Conceição da Feira. Foi aqui que passou a infância, mas depois saiu para desbravar o mundo e ganhar conhecimento. Se formou em literatura e artes visuais, mas voltou para reencontrar a amendoeira que seu avô plantou. Uma artista que busca inspiração nas histórias que ouve da avó. É a minha pesquisa, é meu livro vivo aqui, é ela. Aí ela se queixa que já não lembra, né, vovó? Mas ela lembra, puxando direitinho, ela vai saltando os fragmentos, aí eu vou juntando aqui com palavra. Deisiane transformou a casa onde mora num centro cultural. Dona da própria editora, ela promove outras escritoras do recôncavo. Pode parecer pouco, mas o poder da narrativa é imenso. Então, eu acho que para essas mulheres assim, expressarem esse poder de contar a própria história é também, simbolicamente, gritar essa independência, né? Nenhuma palavra do recôncavo é pequena. São palavras que mudaram o Brasil no passado e que ainda são escritas debaixo da sombra de uma amendoeira. Como é ser mulher artista no recôncavo? Ser uma mulher negra no interior da Bahia e insistir e resistir em estar aqui, né, no interior e produzir a partir daqui, são muitos desafios. Sou de linhagem andarilha, descendo de travessias. Venho de outros oceanos, resistindo à longa viagem intempérie. Daqui a pouco, a tradição da festa de 2 de julho, uma comemoração que até hoje mobiliza e emociona o povo baiano. É já já. A festa de 2 de julho na Bahia é a grande comemoração pela expulsão dos últimos colonizadores portugueses do país. É um conflito que aconteceu principalmente em torno da Baía de Todos os Santos, mas que tinha uma significação nacional, porque foi aqui que se consolidou o estado nascente chamado Brasil. A gente não vira um Brasil em 1822 e 23. A gente vai se tornando, e ao meu ver, a gente continua se tornando uma nação. Uma festa com duas figuras centrais que estão nas raízes do povo brasileiro, o caboclo e a cabocla, frutos da mistura de brancos e indígenas. A coisa que se conta, os cronistas contam sobre a imagem do caboclo, é de que a primeira comemoração do processo de independência se deu no momento em que os portugueses foram expulsos na Batalha do Pirajá e um indígena subiu numa carroça e isso iniciou um cortejo festivo, né, pela vitória na guerra. A guerra trouxe também uma personagem do passado, Catarina Paraguaçu.
Ela era filha de um líder indígena nativo de Itaparica e nasceu em 1503. Casou-se com Diogo Caramuru, um branco europeu que naufragou nas águas da ilha. Para o historiador Milton Moura, o casal modelo, homem branco e mulher indígena, fazia parte do plano dos conquistadores de apaziguar os ânimos entre nativos e invasores. Era necessário criar uma versão de uma brasilidade harmônica. Quer dizer, o homem português, a mulher indígena. Então, e isso houve também em outros lugares da América Latina, não é? Esse congraçamento, não é? E sabemos que foi um processo violento, né, com muitas mortes, muitos estupros, mas é apresentado assim de forma assim, romântica. Catarina foi batizada na França e virou católica. De volta à Bahia, construiu a igreja de Nossa Senhora da Graça em Salvador. Foi sepultada no chão da igreja. 440 anos depois da morte de Catarina, passados 200 anos da independência, caboclos e caboclas adornam cada cidade do Recôncavo como guerreiros nos festejos baianos. Ali o caboclo e a cabocla estão levando todos nós com eles, porque ali é o povo. O caboclo é o povo baiano, é o povo brasileiro. Festa dos primeiros habitantes do Brasil e festa da independência, celebrada a cada dia 2 de julho. A família Santos tem uma das lavanderias mais antigas de Salvador. Sempre enfeitou a casa para as comemorações. Gilberto sabe que muitos estrangeiros mercenários entraram na guerra por dinheiro, mas a homenagem que faz todo ano é para quem lutou por liberdade. Sempre foi de homenagear realmente os verdadeiros heróis. Quem fez a história? Não as figuras, né, que participaram, mas na realidade participaram por motivos outros, mas aquelas que lutam por um ideal. Hannah aparece na foto ainda menina. Entre os verdadeiros heróis da guerra, ela lembra de Maria Quitéria, que fugiu de casa vestida de homem para poder participar da luta. Essa mulher me inspirou a ser que eu sou hoje, de correr atrás dos meus objetivos como um todo. Então, existe um forte impacto emocional que traz a festa em si pra gente. É uma identificação, né? Com certeza. Uma outra mulher também teve sua importância na batalha. Pelos corredores do antigo convento da Lapa, na cidade de Salvador, a história da freira Joana Angélica provocou uma comoção social que acabou sendo estopim de uma revolta contra as tropas portuguesas. Era ainda início de 1822. E no dia 20 de fevereiro, eles matam a Joana Angélica de Jesus. Não é uma coisa comum matar um na porta da clausura. No recolhimento da escolha religiosa, Joana Angélica foi cruelmente assassinada aos 60 anos de idade, tentando impedir que tropas portuguesas invadissem o convento. A década de 1820 foi para muitos nativos um exercício de sobrevivência. Conhecendo toda a história, a gente fica imaginando como tudo isso aconteceu. E para sermos o que somos hoje, muitas pessoas no passado, né, viveram situações, passaram por dificuldades, por muitas situações, e que hoje a gente consegue viver muitas coisas justamente por conta dessa luta dessas pessoas. Nasce o sol, a 2 de julho, brilha mais que o primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Que coisa linda isso, né? Nasce o sol, a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Todo ano, a pira com a chama da independência percorre o Recôncavo até chegar a Salvador. É o símbolo da vitória da liberdade. E a festa do 2 de julho é sobre isso, sobre manter a chama acesa. O Globo Repórter fica por aqui.
Agora você acompanha a Viqualizer, a protetora, na seção Globoplay. Aproveite o fim de semana e a gente se vê na próxima sexta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo no canal Repórter News. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente tá com a nova meta de conseguir 25 mil inscritos. Falta pouco para a gente conseguir e eu conto com toda a ajuda de vocês. Ative o sino de todas as notificações, compartilhe esse vídeo e ajude o canal a crescer. Globo Repórter dessa sexta-feira, dia 30 de junho de 2023, em Salbará, cidade de localização estratégica na Bahia, trincheiras foram armadas e moradores impediram o avanço das tropas portuguesas. E não foram só os homens importantes nessa luta. As mulheres de Salbará também foram resistência na guerra pela liberdade, com um ritual um tanto quanto assustador. É a tradição se manter viva até nos dias de hoje. O povo da ilha de Itaceperica lutou no século XIX pela liberdade. A ilha é um lugar de gente forte, guerreira há muitos séculos, mas também é um lugar para descobrir paraísos escondidos e sabores deliciosos. O Globo Repórter vai mostrar também nessa sexta-feira histórias de duas gerações de mulheres que vivem na região da Bahia, onde aconteceu a guerra pela independência do Brasil na Bahia. Não perca nessa sexta-feira, dia 30 de junho, no Globo Repórter. E é isso, rapaziada. Comente aqui nos comentários a sua opinião. Qual reportagem do Globo Repórter dessa sexta-feira, dia 30 de junho, que vocês mais gostaram? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Deixe o seu like, se inscreve no canal e ajude a gente a conseguir a nossa meta de 25 mil inscritos. E eu conto com toda a ajuda de vocês. Tamo junto, que vocês tenham um ótimo final de semana.